Olá, cursistas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje, iremos conhecer como acontece o processo de evaporação da água da superfície terrestre, os fatores que influenciam os processos e alguns instrumentos de medição dessa evaporação. Vamos lá? Cerca de 70% da quantidade de água precipitada sobre a superfície terrestre retorna à atmosfera pelos efeitos da evaporação e transpiração. Devido a isso, a mensuração desses dois processos é fundamental para o meteorologista na elaboração de projetos, visto que afetam diretamente o rendimento de bacias hidrográficas, a determinação da capacidade do reservatório, projetos de irrigação e disponibilidade para o abastecimento de cidades, entre outros. A evaporação é o processo pelo qual as moléculas de água na superfície líquida, evaporação direta da água de rios, lagos e oceanos, água interceptadas, ou da umidade do solo, evaporação da água contida no solo. Essa água adquire energia suficiente através da radiação solar e outros fatores climáticos e passam do estado líquido para o estado de vapor. Na região semiárida, devido às condições climáticas favoráveis, a evaporação é uma das variáveis meteorológicas mais importantes para o gerenciamento dos recursos hídricos. Isto visto que o total anual evaporado representa uma parcela considerável quando comparada ao volume útil reservado em açude. Sendo assim, a operação de reservatórios e mananciais de água deve ser efetuada com base em dados confiáveis de evaporação. A água, existente em praticamente todo o planeta, na atmosfera, na superfície dos continentes, nos mares, oceanos e subsolo, encontram-se nos seus diferentes estados físicos em permanente circulação, desenvolvendo um processo denominado ciclo hidrológico. Observe o ciclo da água agora em outra perspectiva. A água que foi precipitada agora tomando o caminho inverso. É com a evaporação que a água retorna à atmosfera. Vamos citar aqui dois tipos de evaporação para um melhor entendimento. Tipos de evaporação. Chama-se evaporação potencial a taxa de evaporação máxima, quantidade de água que pode evaporar de uma superfície com disponibilidade de água para a realização do processo, ou seja, aquela que é controlada pelas condições da atmosfera. Exemplo, a evaporação da água da superfície de rios, lagos, oceano. Também existe a evaporação real. É aquela controlada pelas condições ou disponibilidade de água da superfície, por exemplo, limitada pelo conteúdo de umidade do solo ou pelo comportamento fisiológico da vegetação. Ocorre a uma taxa inferior à taxa potencial devido à deficiência de água para o processo. Exemplo, a evaporação da água do solo em uma bacia hidrográfica. Em relação à evaporação, temos ainda grandezas relacionadas à evaporação. É comum referir-se à evapotranspiração em termos de altura de líquido, como as quantidades evaporadas fossem distribuídas de maneira homogênea e uniforme sobre toda a bacia hidrográfica, sendo no Brasil, milímetro a unidade mais difundida. Grandezas características da evaporação. A perda por evaporação. O volume de água evaporado por unidade de área horizontal expressa em milímetro, durante um certo período de tempo. Outra forma de expressar a evapotranspiração é em termos da taxa pelo qual a mesma ocorre, ou seja, milímetros por dia ou milímetros por hora. Dessa forma, podemos definir intensidade de evaporação como sendo a velocidade com que se expressa as perdas da evaporação. Neste contexto, o que seria então a transpiração? A transpiração é o processo pelo qual a água contida em um corpo
é eliminada devido a uma elevação de temperatura externa ou interna que a permita fluir para a superfície do mesmo corpo. Apesar de qualquer corpo contendo água em sua composição estar sujeito à transpiração sob temperaturas elevadas, é nos seres vivos que a transpiração adquire importância vital. É a perda de água por evaporação que ocorre nas plantas e animais. Por ocorrer em um meio biológico, a evaporação, neste caso, é denominada de transpiração. Nos vegetais, a transpiração ocorre predominantemente nas folhas. Nesta, a evaporação ocorre a partir das paredes celulares em direção aos espaços intercelulares. Daí, por difusão, o vapor de água se transfere para a atmosfera através dos estômatos. Os estômatos atuam como reguladores da taxa de transpiração, procurando evitar ou minimizar situações de elevado estresse hídrico. Este estresse hídrico pode ocorrer em duas situações: quando o solo não contém água disponível às plantas, ou quando o solo contém água disponível, mas a planta não é capaz de absorvê-la em velocidade e quantidade suficiente para suprir a demanda atmosférica. A situação de elevada demanda atmosférica é quando se tem uma baixa umidade relativa do ar, ou seja, um elevado déficit psicométrico. O percurso que a água faz desde o solo até a atmosfera através da planta, mantendo a transpiração dos vegetais, ocorre pelo princípio físico das diferenças de potencial hídrico, ou potencial total da água, do solo à atmosfera. Quanto mais seco estiver o ar, potencial hídrico altamente negativo, maior será a demanda do ar em reter vapor de água, com tendência do aumento da taxa de transpiração. A evapotranspiração. Como é praticamente impossível distinguir o vapor de água proveniente da evaporação da água no solo e da transpiração das plantas, a evapotranspiração é definida como sendo o processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por evaporação da água do solo e da vegetação úmida e por transpiração das plantas e animais. A evaporação e a evapotranspiração, fisicamente, dizem respeito ao mesmo fenômeno, que é a mudança de fase da água da fase líquida para a vapor. Entretanto, no estudo da evaporação, considera-se apenas a água perdida pelo solo e por superfície de água livre, por exemplo, açude. Enquanto que na evapotranspiração leva-se em conta a perda conjunta de água pelo solo e pelas plantas. A evapotranspiração pode ser expressa em valores totais, médios ou diários, em volume por unidade diária ou em lâmina de água por milímetro. No período considerado, é de capital importância para que se possa realizar o balanço hídrico de uma região. Por exemplo, em agosto de 2007, a evapotranspiração média de um campo de futebol localizada em Ilha Solteira, São Paulo, com grama batatais, foi de 4,1 milímetro por dia, ou seriam necessários 41 mil litros de água por dia para suprir as demandas de água de um gramado de 10 mil metros quadrados, ou 1 hectare. Dentre as áreas de atuação da meteorologia, uma das que mais aplicam na agropecuária é a evapotranspiração, devido à importância que a água tem no ciclo e na produtividade das culturas agrícolas. Nas culturas irrigadas, a quantidade da evapotranspiração que está ocorrendo sobre aquela cultura é de fundamental importância, pois
corresponde à quantidade de água que deverá ser aplicada artificialmente, a qual tem um custo elevado. Com auxílio de um equipamento, é possível medir a evaporação e a evapotranspiração. Essa informação é necessária, pois, conhecendo as perdas de água provocadas pela evapotranspiração, o agricultor pode irrigar para repor a água necessária aos diferentes cultivos, nas diferentes regiões. Sendo assim, conhecendo a evapotranspiração da cultura e a capacidade de precipitação do sistema de irrigação, pode com muita facilidade calcular o tempo de irrigação necessário para que a cultura produza o máximo e sem desperdício de água. Fatores que influenciam a evapotranspiração. A temperatura. A elevação da temperatura ocasiona uma maior pressão de saturação do vapor, adquirindo o ar uma capacidade adicional de conter vapor de água. O aumento da temperatura do ar aquece a superfície da terra e provoca evaporação das massas líquidas expostas, ou superfície, e no interior do solo. Pressão atmosférica. A pressão é exercida por vários gases contidos na atmosfera, inclusive o vapor de água. Afeta a quantidade de vapor que a atmosfera pode absorver. Pressão de vapor. A pressão de vapor é devida à evaporação da água e quanto maior essa pressão, tanto maior será a umidade do ar. O valor máximo da pressão de vapor é dita pressão de saturação de vapor. Nessas condições, o ar é dito saturado e não mais absorve umidade. Umidade relativa. O ar seco tem maior capacidade de absorver vapor de água adicional que o ar úmido, dessa forma, à medida em que ele se aproxima da saturação. A taxa de evaporação diminui, tendendo a se anular, caso não haja vento para promover a substituição desse ar. A razão entre a pressão de vapor reinante e a pressão de saturação de vapor é denominada de umidade relativa. Vento. A ação do vento consiste em deslocar as parcelas de ar úmidas encontradas na camada limites superficiais, substituindo-as por outras mais secas. Inexistindo o vento, o processo de evaporação cessaria tão logo o ar atingisse a saturação, uma vez que estaria esgotada sua capacidade de absorver vapor de água. Sua velocidade interfere na circulação atmosférica. Natureza da superfície. A evaporação depende muito da cobertura do solo pela vegetação. Quanto maior for a área vegetada, menor é a evaporação, pois a vegetação protege o solo. Radiação solar. A energia necessária para o processo de evaporação tem como fonte primária o Sol. A incidência de sua radiação varia com a latitude, clima e estação do ano. Fornecida pelo Sol, constitui a energia motora para o próprio ciclo hidrológico e diretamente afeta a evaporação da água na superfície do solo. Na região semiárida, devido às condições climáticas favoráveis, a evaporação é uma das variáveis meteorológicas mais importantes para o gerenciamento dos recursos hídricos, visto que o total anual evaporado representa uma parcela considerável quando comparado ao volume útil reservado em açude. A real importância de se conhecer a taxa evaporada de água de todo o sistema se resume no melhor gerenciamento, ou seja, o uso racional com o intuito de se economizar esse recurso tão precioso e vital.
Diversos são as atividades relacionadas diretamente ao conhecimento do balanço hídrico, tais como importância de se conhecer a evaporação, projetos de irrigação, setor elétrico, evaporação de reservatórios, uso da água subterrânea, planejamento e controle de enchentes, questões ambientais como qualidade das águas, prevenções de incêndios florestais, aquecimento global, atividades agrícolas, planificação e funcionamento de barragens e de todas as atividades que exigem informações dessa forma de transferência de água das superfícies naturais é de suma importância. Para se ter uma ideia do custo do desperdício monetário e do recurso hídrico, observe com atenção essa situação. Estudo de caso. Considera-se um sistema de irrigação típico de 50 hectares irrigados por uma motobomba diesel com 200 e 280 cavalos de potência, consumindo 25 litros de óleo diesel por hora de funcionamento. Esse sistema irriga 1,4 hectares por posição, aplicando 15 milímetros por hora. Se for considerada uma evapotranspiração diária de 5 milímetros, 2 horas de funcionamento por posição fornecerão água suficiente para os gastos de 6 dias da cultura. O custo de uma irrigação nessas condições será de: o gasto mensal com combustível para irrigação será de R$ 238,95 por hectare. Supondo agora que o sistema não estivesse sendo operado corretamente e estivesse aplicando 20% mais água do que o necessário, 6 ao invés de 5 milímetros diários, o desperdício nesse caso é de R$ 47,79 por hectare mês, literalmente jogados fora. Nos 50 hectares, o desperdício mensal seria de R$ 2.389,50. Porém, este não é o único tipo de prejuízo que ocorre quando se erra a quantidade de água a ser aplicada. Se for aplicada menos água que o necessário, é possível que a cultura sofra um déficit hídrico, o que acarretará quebra na produtividade. Por outro lado, se for aplicada mais água do que realmente necessário, além do prejuízo já citado, poderá ocorrer outros, como lixiviação dos nutrientes do solo, em solos pouco profundos, elevação do nível do lençol freático, diminuindo ainda mais o perfil do solo disponível para as raízes. Também, redução da vida útil do equipamento em anos. Em termos macroenergéticos, pode afetar a disponibilidade de energia de uma região. Redução na disponibilidade de recursos hídricos, por exemplo, utilização da água dos rios para a irrigação. Existem vários métodos existentes para se estimar ou medir a evapotranspiração. Para isso, a medida da evaporação é muito importante, bem como os fatores relacionados. Métodos utilizados para se obter a evapotranspiração. A evapotranspiração é medida diretamente em instrumentos denominados lisímetros, os quais podem ser de diversos tipos. Os principais tipos de lisímetros são lisímetros de percolação, lisímetro de pesagem mecânica, lisímetro de flutuação. A medição indireta não requer que se defina um sistema como fazem os lisímetros. Na verdade, mede-se o teor de umidade do solo e determina-se a evapotranspiração pela equação da continuidade. Alguns dos métodos para se determinar o teor de umidade do solo são métodos gravimétricos, métodos das pesagens ou métodos da estufa. Também
pode ser utilizada soma de nêutrons. Como método utilizado para estimar, temos estimativa da evapotranspiração. A evapotranspiração pode ser estimada por métodos evaporimétricos ou por meio de métodos analíticos, utilizando equações. Os métodos evaporimétricos para estimativa de evapotranspiração de referência pode ser utilizado o tanque classe A, método analítico para estimativa da evapotranspiração de referência, equações. Iremos conhecer agora dois métodos em que o parâmetro evaporação é necessário para se chegar à evapotranspiração. O tanque classe A. O tanque classe A é talvez o método mais utilizado de estimativa da evapotranspiração em todo o mundo. Consiste em um tanque circular com 1,21 metro de diâmetro, 25,4 centímetros de altura, construído em chapa de aço galvanizada, pintada de prateado ou mesmo cromada. O tanque deverá ser instalado sob um estrado de madeira com 15 centímetros de altura, pintado de branco. O tanque deve ser enchido com água limpa até aproximadamente 5 centímetros da borda superior, sendo que o nível mínimo permitido é de 7,5 centímetros, contado a partir da borda. O tanque não deve ser enchido acima do nível recomendado para reduzir o risco de transbordamento em caso de chuva intensa. Dentro do tanque instala-se um poço tranquilizador, cuja função é a de propiciar uma superfície sem ondas para permitir uma leitura exata do nível da água no tanque. A leitura é feita por meio de um micrômetro de gancho, cujos modelos mais comuns permitem uma precisão de até 0,05 milímetro. A leitura do nível do tanque deve ser realizada todos os dias às 9 horas, sendo que a diferença entre duas leituras consecutivas nos dá o valor da evaporação no tanque classe A, ou ECA. Os valores da evaporação medida em tanques superam os obtidos em lagos e ou reservatórios, devido às diferenças de volume, superfície e localização. Pelo fato de lagos ou reservatórios dependerem da variação do transporte de massa e balanço de energia, há sempre influência nos valores da evaporação dos dias subsequentes, enquanto que no tanque isso não ocorre. Dessa forma, é necessário aplicar um fator de correção entre a evaporação de lagos ou reservatórios e a evaporação estimada pelo tanque classe A. O fator que relaciona a evaporação de um lago ou reservatório e do tanque classe A oscila entre 0,6 e 0,8, sendo 0,7 o valor mais utilizado. Esse fator é chamado coeficiente do tanque. Como que é o funcionamento do tanque classe A? A evaporação ocorrida no período de 24 horas, ou seja, de 9 horas da manhã de um dia até 9 horas do outro dia, é dada pela diferença de duas leituras consecutivas e mais a precipitação ocorrida durante o período, onde HN é a leitura do nível da água no tanque em milímetro no dia N, ou seja, o primeiro dia. HN mais 1 é a leitura do nível da água no tanque em milímetro no dia N mais 1, ou seja, no próximo dia. P é a precipitação ocorrida no período em milímetros. Vejamos agora como fazer a leitura da evaporização utilizando um tanque classe A. Um exemplo, no dia 21 de junho, a leitura num
tanque classe A foi 45,42 milímetros e 24 horas depois foi 50,65 milímetros. Sabendo-se que a precipitação total no período indicada pelo pluviômetro, instrumento que mede a água da chuva, foi de 10,23 milímetros. Calcule a lâmina de água evaporada no tanque classe A no intervalo. Vamos aos cálculos. 45,42 menos 50,56 mais 10,23. Isso aplicando a fórmula. Teremos 5 milímetros. O que teria acontecido no caso anterior se a precipitação não tivesse ocorrido? Neste caso, seria a evaporação do primeiro dia menos a chuva, que seriam 42,42 milímetros na ausência de chuva, aplicando-se a fórmula 45,42 menos 40,42 mais zero de precipitação, teríamos 5 milímetros. A utilização do tanque classe A para o manejo da evaporação do solo pode ser adotada pelo monitor de uso e conservação dos recursos hídricos sem grandes dificuldades, pois o instrumento requerido é relativamente simples. O custo do tanque classe A é de R$ 1.800, limita sua utilização pelos pequenos agricultores. No entanto, diversos pesquisadores têm trabalhado objetivando o desenvolvimento de evaporímetros de baixo custo, de R$ 40 a R$ 80, de fácil manuseio e boa precisão na medida da evaporação de uma superfície líquida de água. Nesse sentido, temos um mini tanque evaporímetro alternativo. Mini tanque evaporímetro. O uso de tanques alternativos para medir a evaporação pode ser uma ferramenta útil para o manejo da irrigação, especialmente para pequenos agricultores que não têm acesso aos elementos meteorológicos necessários para o uso de equações. Estes mesmos tanques apresentam a vantagem da medição direta da evaporação, que se correlaciona com a evapotranspiração das culturas. O mini tanque evaporímetro alternativo é construído a partir de um corte transversal em um tambor ou latão de 200 litros na altura de 30 centímetros. Este mini tanque deve ser acomodado sob um estrado de madeira. O tambor de 200 litros deve ser cortado na altura de 30 centímetros a partir da base e pintado de cor branca com tinta óleo sintética. O estrado de madeira também precisa ser pintado de cor branca com 15 centímetros de altura. Como estimar a evaporação do solo utilizando um mini tanque alternativo? Leitura no mini tanque evaporimétrico. Para a leitura da água evaporada no mini tanque, utiliza-se uma régua graduada em milímetro, de preferência de madeira, devendo sua leitura ser realizada diariamente e horário pré-determinados, em geral no início da manhã às 9 horas. O nível de água do tanque deve ser mantido entre 3 a 8 centímetros da borda superior. A leitura do nível pode ser feita por meio de uma régua graduada acoplada à parede interna do tanque. A evaporação é medida calculando-se a diferença de duas leituras sucessivas, ou seja, dia 2 menos dia 1, como na fórmula apresentada. Observação 1. O nível inicial da água deve ficar 5 centímetros abaixo da borda superior. Não se deve permitir variação no nível da água maior que 2,5 centímetros. A água deve ser renovada regularmente para mantê-la limpa.
Observação 2. Um pluviômetro deve ser instalado próximo ao tanque para ser registrada as chuvas acumuladas em milímetro durante esse período. Também deve ser considerado no monitoramento do uso dos recursos hídricos. Quando essas ocorrerem, as precipitações, se o mini-tanque estiver com nível acima do normal, deve-se esvaziá-lo até que o nível da água volte ao normal. Outro instrumento que pode também ser empregado para estimar a evaporação diária em estações meteorológicas é o evaporímetro de Pichet. O evaporímetro de Pichet. Esse instrumento deve ser instalado no interior do abrigo meteorológico, onde a evaporação é consequência do déficit de saturação do ar e em menor escala da velocidade do vento. A evaporação diária estimada pelo evaporímetro de Pichet é obtida fazendo-se diferença entre duas leituras consecutivas. O que representa a evaporação de uma superfície porosa e úmida, à sombra e quase totalmente livre da influência do vento. O seu reabastecimento de água é necessário sempre que o nível de água do tubo do instrumento estiver muito baixo. Nessa oportunidade, o disco de papel poroso acoplado ao instrumento na extremidade evaporante deve ser trocado por um novo. Esse instrumento pode ser graduado em milímetros, centímetros ou centímetros cúbicos. Essa graduação depende da porosidade e diâmetro do disco poroso de papel. No Brasil, o evaporímetro de Pichet ainda é muito utilizado, embora seu uso tenha sido abandonado há décadas em vários países. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que esse conteúdo possa ajudá-lo na sua vida profissional. Até a próxima!